Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para esse nosso quinto encontro, essa nossa quinta conversa dessa primeira temporada. Eu me chamo Charles Henrique e hoje, uma vez mais, iremos falar sobre noções de conjuntos. Especificamente, eu devo dizer que hoje é uma conversa um tanto quanto especial. E especial, a propósito, porque estamos encerrando aí essa nossa primeira grande parte de conteúdo, tá? Hoje, especialmente, gostaria de falar com vocês a respeito de algumas propriedades, e quando eu digo propriedades, eu digo justamente a respeito de reunião e interseção. Reparem que a gente conversou um pouco sobre isso na última classe, no último vídeo, tá? Só que ficou faltando dar um pouquinho de formalismo a essas propriedades, as propriedades, tá, que essas relações gozam, tá? Além disso, eu gostaria de pontuar algumas interpretações. Interpretações porque eu acho que é de extrema importância a gente tentar relacionar alguma situação do cotidiano, tá, com a linguagem de conjuntos. Afinal de contas, é o que é feito, basicamente, quando existe aí a possibilidade de resolver problemas, digamos assim. Sobretudo porque a gente observa que boa parte dos problemas de matemática, e eu digo problemas de maneira geral pensando evidentemente em questões, mas até situações do cotidiano, tá? Porque a matemática, né, ela serve basicamente como linguagem e as pessoas deveriam usar matemáticas como uma ferramenta para tomar decisões, né? E às vezes isso não acontece. E não acontece não necessariamente porque a matemática é falha, mas justamente porque não enxergamos nela tal necessidade, ou pelo menos não diretamente. No entanto, antes da gente continuar, eu preciso pedir a ajuda de vocês, tá? Para o caso de estarem curtindo todo esse material e que de alguma forma tal material tenha sido útil a vocês, eu peço que, por gentileza, vocês se inscrevam no canal para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, queridos, sem mais delongas, vejamos aí o conteúdo dessa nossa quinta conversa, tá? Primeiramente, eu gostaria só de pontuar algumas propriedades. E observe que a gente vai separar aqui em relação àquelas duas relações. Nossa, ficou um pouco redundante. Basicamente, o trabalho da reunião e o trabalho da interseção, ok? Então vejamos a reunião primeiramente. A reunião entre conjunto goza das propriedades, e aí vem as propriedades. Repare que temos a reunião A, isso é igual ao próprio A. E observe que faz muito sentido, como já foi comentado num vídeo passado, justamente por conta de que ficou combinado que a reunião, não, é basicamente o conjunto, os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Portanto, se o seu conjunto B ele é igual a A, então em essência você está repetindo em duplicidade os elementos de A. E como a gente também viu na nossa última conversa, tá, elementos repetidos não ferem o conceito de igualdade entre conjuntos. Portanto, faz sentido dizer que a reunião A é o próprio A. Observe ainda que existe uma segunda propriedade interessante que diz o seguinte: a reunião vazio é igual ao próprio A. E eu digo, é uma operação neutra, justamente com o conjunto dos vazios, do conjunto vazio. Agora, por que isso é verdade? Evidentemente, a partir do momento que você pensa em a reunião vazio, você está lidando com todos os elementos de A e todos os elementos do vazio. Observe, no entanto, que justamente como ele foi apresentado, o conjunto dos vazios não possui elemento algum. Portanto, dizer elementos de A mais elementos do vazio é a mesma coisa que dizer elementos de A. E justamente por conta disso, né, se dá essa operação neutra. Ou seja, a reunião vazio, aliás, qualquer conjunto reunião vazio, equivale a qualquer conjunto. Tá? E também a forma comutativa, onde a gente trouxe, né, um trabalho de convencimento no último vídeo, que a reunião B é exatamente a mesma coisa que B reunião A, justamente porque a gente fala, né, basicamente dos elementos de um conjunto mais os elementos do outro conjunto, ou seja, você vai apresentar tudo que é elemento. Tá? Portanto, como a gente também já viu em alguns vídeos anteriores, como a ordenação dos elementos e como eles são apresentados dentro de um conjunto não fere o conceito de igualdade, portanto a gente pode dizer, né, através desse trabalho de convencimento, que a propriedade comutativa ela é válida. Tá? E também goza da propriedade associativa, de modo que você pode ordenar qual reunião você vai fazer primeiro, né, e ainda assim chegar no mesmo resultado. Joia?
Observe que quando a gente fala no contexto de interseção, a gente tem a interseção A equivale a A, o que também faz sentido, né? Tendo em vista que, como ambos os conjuntos é o mesmo conjunto, os elementos sempre vão pertencer a ambos, né? Depois disso, a gente tem a interseção universo é o próprio A, porque repare que a interseção universo, como o universo esgota todas as possibilidades, todos os elementos de A são também elementos do universo, correto? Portanto, a partir do momento que você fala a interseção universo, você só desconsidera o complemento de A, tá? Que reunido dá o universo. Logo, a interseção universo, como A faz parte do universo, sempre vai resultar em A. Ou seja, observe que a gente muda o que a gente consideraria como um elemento, uma operação neutra, né? Onde na reunião a gente trabalha com vazio para atingir a operação neutra, e na interseção a gente trabalha com, digamos assim, um antagônico, né, do vazio, ou seja, o universo, né, para atingir essa operação neutra. Observe que, como a gente conversou também no vídeo passado, né, a interseção B e B interseção A, ou seja, da propriedade comutativa, ela também é válida. E, finalmente, a associativa também, ok? Queria aqui comentar algo de muito breve, é o seguinte, né? A gente está trazendo essas propriedades porque mais adiante, quase sempre, a gente pode acabar usando, né, uma delas para tentar validar um argumento. Afinal de contas, como matemática é uma linguagem, por vezes é necessário realizar uma demonstração ou outra. Aliás, e a propósito, essas propriedades elas também possuem demonstrações. E aqui cabe um comentário. O comentário é: para o nosso objetivo aqui, quase sempre a gente vai usar mão de convencimento para tentar seguir com o nosso conteúdo e conversar. Porque não é que não vão haver demonstrações, mas quase sempre, para evitar um pedantismo, a gente vai tentar conversar mais. E, em essência, quando eu achar que uma demonstração ela é muito pode, né, contribuir para o assunto que a gente está falando, apresento. Ok? Bom, depois que algumas propriedades, de uma maneira um pouquinho menos formal, foram apresentadas, eu gostaria de trazer algumas interpretações de situações do cotidiano. Essa primeira eu gostaria de chamar de interseção não vazia. E para isso faça sentido, vejamos que exemplo eu optei por trazer. Em uma escola, o discente pode, embora não obrigado, estudar de forma extracurricular duas línguas estrangeiras, das opções espanhol e francês. Ou seja, quando a gente lê essa sentença, a gente pode tecer algumas conclusões. Veja, o estudante, se ele quiser, ele pode cursar a língua estrangeira espanhol. Se ele quiser, ele pode cursar francês. Se ele quiser ainda, ele pode cursar espanhol e francês. Agora, como ele não é obrigado, ele pode não cursar língua estrangeira alguma. Como que representaríamos usando, né, conjuntos, partindo para uma representação gráfica? Se a gente considerar primeiro, num primeiro momento, o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que esgota todas as possibilidades de um contexto. Como estamos falando de alunos numa escola, o conjunto universo é o conjunto de todos os estudantes dessa escola, tá bom? E aí a gente representa ele por esse retângulo aqui. Observe que dentro desse retângulo nós temos a reunião do conjunto E para o conjunto F, né, que é formado por E, os que cursam espanhol, F, os que cursam francês, e observe que existe uma zona destacada entre o universo e essa reunião, que serve justamente para denotar os que optaram não cursar língua estrangeira alguma. Bom, observe... eu quase ia me esquecendo de pontuar. Observe que como a gente contempla a possibilidade do discente cursar espanhol e francês, veja que existe uma interseção onde deve possuir elementos, né? Justamente os que optaram por fazer as duas línguas estrangeiras simultaneamente. Observe, no entanto, que ainda pode existir uma situação diferente. Veja que nessa mesma escola, se a gente mudar só um pouquinho o escopo dessa sentença, a gente já muda a interpretação gráfica dos conjuntos. Como, por exemplo, em uma escola, o discente pode, embora não obrigado, estudar de forma extracurricular uma das duas línguas estrangeiras das opções espanhol e francês. Observe que agora nos foi dito uma das duas línguas estrangeiras. Ou seja, as conclusões são: o discente pode cursar espanhol,
O discente pode cursar francês e ele pode, como não é obrigado, não cursar nenhuma língua estrangeira. No entanto, não mais é possível que ele curse espanhol e francês. Em outras palavras, observe que essa representação gráfica agora ela não contempla o conjunto interseção. Em verdade, o conjunto interseção entre e F é vazio. Portanto, quando a interseção entre os dois conjuntos é vazio, a gente pode dizer que esses dois conjuntos recebem uma classificação especial. E essa classificação especial é a de conjuntos disjuntos. Bom, continuando, vejamos agora o que acontece se a gente modificar um pouco o conjunto universo. E vide, isso é muito importante. Muito importante porque aqui reside uma das maiores dificuldades que eu observo quando eu vejo aventurandos, digamos assim, tá? Num contexto de conjuntos. Até porque problemas envolvendo meramente conjuntos, quase sempre quando a gente fala ainda no contexto de vestibular, eles são pouco criativos. Agora, essa é sim uma dificuldade pertinente. Veja o enunciado. Em uma escola, o discente deve obrigatoriamente estudar de forma extracurricular pelo menos uma de duas línguas estrangeiras das opções espanhol e francês. Ou seja, a gente volta agora para aquele escopo inicial, onde é possível que ele curse espanhol, é possível francês e é possível que ele curse ambos. Tá? Observe que, no entanto, agora esse discente obrigatoriamente deve cursar alguma língua estrangeira. Portanto, o que eu estou retirando daqui? Eu estou retirando aquela zona onde a gente tinha os que optaram por não cursar língua estrangeira alguma. Pergunto a vocês, isso modifica o meu conjunto universo? Veja, não modifica o seu conjunto universo. O seu conjunto universo continua sendo todos os discentes da sua escola. No entanto, como eles obrigatoriamente precisam estudar alguma língua estrangeira, você pode dizer que agora, né, o seu conjunto universo é o conjunto dos discentes que cursam alguma língua estrangeira. Mas mais do que isso, né, repare que não mais faz sentido a gente representar graficamente aquele retângulo. Justamente porque não existe mais zona fora dessa reunião que compreenda algum elemento. Em outras palavras, a reunião alunos que cursam espanhol e alunos que cursam F, ou seja, todo esse conjunto aqui, essa reunião, ela já é o seu conjunto universo. Bom, finalmente, ainda existe uma possibilidade muito interessante e que quase sempre, né, é um pouco raro, na verdade, você ver um problema desse tipo, mas quando você o vê, né, quase sempre você confunde um pouco as pessoas, tá? Vejamos. Em uma escola, o discente obrigatoriamente cursa francês. No entanto, caso deseje, ele pode cursar espanhol. O que você está vendo aqui então, o discente deve cursar francês, tá? E ele pode cursar espanhol e francês. Ele não pode mais cursar apenas espanhol, visto que ele deve cursar francês. E observe que as conclusões que a gente pode tirar, né, a partir dessas sentenças, elas já mudam um pouquinho o nosso escopo. Num primeiro momento, a representação gráfica que a gente tem disso observe que o conjunto dos alunos que cursam espanhol, ele vai fazer parte dos que cursam francês. Por quê? Porque é obrigado a cursar francês. Além disso, né, a interseção entre os que cursam espanhol e os que cursam francês são o próprio, né, cursam espanhol. Por quê? Porque aqui cursar francês nesse contexto é a mesma coisa que o conjunto universo, visto que é obrigado que todo discente curse francês. E, de forma análoga, se você fizer a reunião entre espanhol e francês, né, vai ter que dar francês. Por quê? Porque a interseção deles é o próprio espanhol, ou seja, todos os elementos já estão envolvidos ali. Observe, no entanto, que uma situação extrema pode ser vista nesse caso. E é o seguinte, à medida que o conjunto dos alunos que fazem espanhol vai, digamos, crescendo, tendo mais elementos, né, ele vai se aproximando do máximo que ele pode, teoricamente, chegar, que seria, né, o conjunto dos que falam francês, tendo em vista que ele é o seu conjunto universo. Mas nunca haverá, tá, nesse contexto aqui, alunos que cursem somente espanhol. Bom,
essas foram aí, né, as interpretações que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que é muito interessante. As referências indicadas, por caso de vocês quererem estudar um pouquinho mais sobre conjuntos. E eu gostaria de fazer alguns comentários para a gente poder encerrar essa nossa conversa e encerrar também, né, essa primeira grande parte aí desse conteúdo. Como eu já disse, o nosso objetivo aqui ele é basicamente trabalhar alguns temas da matemática elementar de uma maneira mais amena e que seja possível, né, através dessa maneira mais amena e mais simples, né, conversar um pouco sobre matemática e atingir o maior número possível de pessoas, tá? Agora, eu não posso deixar de comentar, como a gente já fez aí alguns links com a lógica, né? Todo esse trabalho de teoria de conjuntos, que a gente não viu teoria alguma aqui, mas existe, né? Ele foi basicamente proposto aí por grandes matemáticos, sobretudo Cantor, né? E ele simplifica bastante, né, as implicações de matemáticas, porque quando você contrasta o que você tem em conjuntos com o que você tem em lógica, o grande ganho é que conjuntos ele possui uma álgebra. E, portanto, faz ficar um pouco mais fácil, né, manusear argumentos, digamos assim. Agora, essa matemática moderna, né, é importante a gente também comentar, e a partir do momento que a gente está falando com interessados, digamos assim, e aí você tem o âmbito, né, de tentar inspirar as pessoas, o excesso de formalismo pode trazer algum mal. E justamente por conta disso, embora seja necessário você mostrar que todo esse conteúdo, né, ele é importantíssimo, todo formalismo é de fato necessário, tá? A gente tem também um compromisso com o objetivo dessas nossas conversas. E justamente por conta disso, a gente vai tentar continuar seguindo com essas noções um pouquinho mais, digamos, generalistas e menos formais, tá bom? Bom, então hoje a gente encerra aí essa primeira parte do conteúdo. Eu fico muito agradecido por vocês assistirem os vídeos. Espero que vocês gostem da nossa próxima parte, o que me leva ao último comentário. Muito provavelmente vocês já notaram, né? Eu tomei um cuidado enorme com os exemplos que a gente estava estudando, tendo em vista que a gente não apresentou exemplo algum com números. E justamente porque não aprendemos, não conversamos ainda sobre números. Afinal, números, de uma maneira geral, faz parte aí da segunda parte dessa temporada, que vai começar a partir do episódio 6. Portanto, muito obrigado por toda a atenção até aqui e eu espero ver vocês de volta. Se você gostou desse vídeo, curtam, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado!